Privacidade, para mim, é ter autonomia para não ter a sua intimidade exposta, ter sua intimidade em sigilo e privada, dentro dessa perspectiva. Não acredito que as minhas informações estão resguardadas nas redes sociais ou que elas estão de qualquer forma protegidas, porque, por exemplo, eu recebo publicidades nas quais eu não faço perfil e muitas vezes após uma pesquisa eu recebo várias publicidades referentes àquela pesquisa. Então, algum algoritmo captou que eu fiz aquela pesquisa e direcionou essas publicidades para mim. Privacidade para mim é me sentir segura dentro de um meio social ou não. Às vezes nem na rede social, mas no cotidiano mesmo, do jeito que a gente, para empresas hoje a gente divulga quando a gente vai comprar alguma coisa, às vezes a gente divulga muito CPF, identidade, e-mail, tudo isso. E não só em empresa, mas na rede social, tanto que a gente divulga a nossa vida. Como a gente fala com as pessoas, nossas conversas, fotos, vídeos e tudo. E assim, muitas vezes a gente não se sente pelo menos eu não me sinto tão segura de estar me expondo tanto em um meio que a gente não sabe se é seguro ou não. Porque por mais que tenha os termos de privacidade e que a gente pense que está seguro, a gente pode não estar. Então, para mim, privacidade é o nosso direito de poder resguardar todos os nossos dados, sejam eles dados pessoais ou então dados que a gente possa, de certa forma, estar se expondo. E ter esse direito, né, de a gente conseguir guardar todos os nossos dados seria, basicamente, o que é privacidade. E atualmente, para ser bem sério, eu não me sinto em um hábito de privacidade, porque assim, consequentemente, cada dia as empresas avançam mais para fazer com que a gente se sinta seguro, mas ao mesmo tempo existem sistemas que são avançados para quebrar a privacidade de todos os usuários. E para você, o que é privacidade? Ela é efetivada através das senhas que você usa para acessar o seu celular, a sua conta bancária, as suas redes sociais, o seu cartão de crédito, através das chaves que você usa para trancar a sua casa, das janelas, dos muros. Você acha que a sua privacidade está sendo resguardada? Você tomando essas atitudes? O ordenamento jurídico brasileiro, ele prevê a proteção e o respeito à privacidade, à intimidade individual. Mas sabemos que muitas vezes isso não é efetivado, sendo comum e até mesmo banal a violação desse direito. O Código Civil, em seu artigo 21, ele afirma que é inviolável o direito à privacidade da pessoa natural. Você sabia que até mesmo as suas informações genéticas, elas fazem parte da vida privada? Pois sim, elas fazem, e elas não podem ser utilizadas para fins diversos daqueles que motivaram o seu armazenamento, o seu registro e o seu uso. Somente com autorização do titular desse direito. Isso é também com relação ao artigo 21 do Código Civil e consta no enunciado 405 da 5ª Jornada de Direito Civil. Dos direitos que dizem respeito à dignidade, à proteção da dignidade e da personalidade humana, o direito à privacidade ele é o mais relevante. A privacidade é a vida privada. No que diz respeito à dignidade da pessoa humana, é essencial que se preserve uma área, uma esfera do direito à privacidade, porque isso assegura até mesmo um respaldo à saúde mental das pessoas. O principal dispositivo que consta na Constituição Federal, em seu artigo 5º, que versa sobre a privacidade, no inciso 10, ele afirma que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem, sendo assegurados a quem tem esse direito violado a indenização por dano material ou moral. O grande sucesso da internet não se deu pelo simples acesso à informação, mas sim pelo surgimento das redes sociais, que são um grande banco de dados que acumulam um número infinito de informações sobre seus usuários. E o que as redes sociais fazem com essas informações? Quando você cria uma conta no Google ou no Twitter, por exemplo,
você fornece seus dados, como quem você é, onde você mora, quais são os lugares que você frequenta. Automaticamente, essas empresas, esses sites, pegam essas informações e transformam em uma moeda de troca, que geram anúncios que sejam compatíveis com as suas informações, a fim de vender produtos e mercadorias para essas pessoas que usam essas redes sociais, para esses seus usuários. Com a facilidade de acesso à tecnologia e o avanço da internet o avanço da internet móvel, dos celulares e dos computadores, aumenta progressivamente a prática de enviar fotos e vídeos íntimos. Com esse avanço, aumenta progressivamente essa prática de enviar fotos íntimas, como fotos de nudez ou vídeos de sexo, que são mais enviados por jovens e adolescentes. A maior preocupação está relacionada ao compartilhamento, porque uma vez na internet, retirar essas fotos é um processo muito difícil e muito complexo. Alguns jovens não sabem lidar com as consequências desse fato, porque, consequentemente, quem teve essas fotos publicadas, compartilhadas, começa a sofrer bullying, como por exemplo bullying na escola, na cidade onde mora. Então tem que mudar de escola, tem que mudar de cidade, e alguns jovens pensam até em cometer suicídio. Tipo, foi assim, eu conheci um menino, e aí a gente começou a se falar pelo WhatsApp, e a gente começou a se gostar e tal, beleza. Aí passou um tempo, aí ele pediu pra mandar foto. Aí eu mandei uma foto normal, aí ele disse que queria uma foto mais ousada. Aí ele falou tudo, dizendo que era pra me confiar nele, que ele não era moleque, não sei o que, ele não ia fazer isso, ia fazer aquilo, e acabei mandando. Então, eu fiquei sabendo porque o meu cunhado me contou, e eles são amigos. E aí ele, no momento que ele disse que tinha visto uma foto minha, aí eu, como assim, que foto? E aí ele me mostrou a foto, disse que ele tinha jogado no grupo a minha foto, e todo mundo já tinha visto, e tava todo mundo compartilhando e tal. Cara, eu fiquei sem chão. Eu fiquei muito mal, eu fiquei chorando, eu ficava chorando direto, porque eu ficava me sentindo inútil, fiquei horrível, fiquei chorando direto, minha mãe também. Vi minha mãe chorando, minha mãe ajoelhada, chorando, pedindo pra Deus pra me livrar daquilo, que ela tava sentindo muita angústia, também ela ficou pior que eu. A série sempre sofri, mas depois dessas fotos, todo mundo que viu, passava, falava alguma coisa, se virava e tal. E preconceito, eu acho que da maior parte das meninas. As meninas passavam por mim e ficavam chamando das coisas, essas coisas. Cara, eu me sinto bem madura. Eu acho que eu aprendi muito com essas coisas, aprendi a não dar vacilo também, muito falando com outra pessoa. Depois disso eu fiquei muito fechada. Minha depressão, eu aderi depressão, fiquei acho que 1 ano confinada no meu quarto, não falando com ninguém. Acho que foi uma coisa que realmente me abalou. A ansiedade também, eu sou muito ansiosa, qualquer coisa que acontece lá em casa, que a mãe disse que quer conversar, eu já fico pensando em alguma coisa, meu coração começa a acelerar de uma forma e eu fico louca. Não, eu não preciso denunciar, acho que o meu erro, que eu devia denunciar dele. Porque eu só queria. Gente, eu tava assim, querendo que aquilo tudo acabasse, eu tava angustiada. Eu só queria que passasse aquela época, aquele tempo. Mas minha mãe queria denunciar, eu falei, não, mãe, não preciso, deixa que deixa guardado. O caso que nós vamos conversar hoje é um caso que aconteceu recentemente, no ano de 2018, e versa aí sobre uma situação de 2 pessoas que teriam aí trocado fotos íntimas pelo um aplicativo de celular chamado WhatsApp. O que acontece? Esses 2 jovens estavam se relacionando e então o homem, ele passou a exigir da moça que ela pudesse enviar fotos para ele. Então, depois de várias tentativas dele, depois de vários pedidos, depois de tanto ele insistir, ela acabou então cedendo ao pedido que foi feito por ele. Ela então enviou várias imagens dela, imagens de cunho íntimo, em que ela estava aí nua, para esse cidadão. O fato aconteceu no ano de 2018. E a questão que surge em torno dessa situação
É para saber se o fato configura ou não um crime, para saber se esse fato ele é de interesse do direito penal. No ano de 2018, aproximadamente aí no dia 19 de dezembro desse ano, foi sancionada a lei número 13.772. Essa lei, ela teve um impacto dentro do nosso Código Penal. Por quê? A lei 13.772 de 2018, ela criou alguns tipos penais. E dentro desses tipos penais que foram criados por essa lei, nós temos aí dois que são importantes para a resolução desse caso. Quais são? O artigo 216C e o artigo 218C. O artigo 216C fala a respeito do registro não autorizado de cenas sexuais. Ele vai configurar esse delito a partir do momento em que o indivíduo fotografa, que ele registra, que ele filma ou então que ele arquiva fotos ou cenas referentes à intimidade sexual da pessoa. Esse artigo ele está inserido dentro do capítulo referente à dignidade sexual do ser humano. Então, esse crime ele busca tutelar a nossa intimidade sexual. De que maneira? Preservando esse direito que a gente tem. Então, ao acrescentar esse tipo penal dentro do nosso ordenamento jurídico, dentro do nosso Código Penal, a intenção do nosso legislador seria de evitar que fossem feitos registros não autorizados pela vítima. Então, por exemplo, vamos imaginar que tem um indivíduo A e o indivíduo B e os dois estão se relacionando. Caso A e B, de maneira consensual, resolvam aí retirar fotos, fazer vídeos de sua intimidade sexual, não vai ter nenhum problema, porque foi um ato consentido. Mas a partir do momento em que o A ou o B não expressam seu consentimento em relação ao registro dessas fotos, desse vídeo, de qualquer coisa relacionada à intimidade, daí então nós já vamos ter configurado a prática desse tipo penal. É importante ressaltar que esse tipo penal ele é punido com uma pena pequenininha, uma pena que vai aí de 6 meses até 1 ano. Diferente, por exemplo, lá do artigo 218C. Enquanto o 216C está relacionado ao registro não autorizado da intimidade sexual, o 218C ele vai estar relacionado à divulgação desses atos. E o 218C ele já vai ter uma pena um pouco mais severa. Ela já é uma pena que já vai aí de 1 até 5 anos. Então, no 218C, o indivíduo ele não vai registrar, ele já vai divulgar. Então, vamos pegar um exemplo. Imagina que João e Maria estão namorando. Os dois, de maneira consensual, resolveram retirar fotos enquanto eles estavam praticando sexo. Depois, então, João se zanga com Maria, resolve pegar essas fotos e começa a divulgar nas redes sociais. Começa a divulgar no grupo de WhatsApp para amigos ou em qualquer outra maneira, através de pendrive ou de arquivo. Qual vai ser o crime praticado por João? Nesse caso, João ele não vai praticar o crime de registro, porque em relação ao registro, o fato é atípico porque houve o consentimento. Mas em relação à divulgação, ela não foi consentida pela vítima. Então, dessa forma, o indivíduo responderia pelo artigo 218C. Agora, falando um pouquinho sobre as consequências da prática desse delito, sobre os impactos jurídicos. Vamos lá. Depois que ocorre a prática de um delito como esse, a primeira pergunta que surge é: o que a vítima deve fazer? Ao tomar ciência de que houve a divulgação ou de que houve o registro não autorizado dessas fotos ou vídeos relacionados à intimidade sexual, a vítima ela deve, no primeiro momento, estar buscando uma delegacia ou então buscando aí um órgão no Ministério Público para estar realizando um registro desse fato. Como assim? Caso a vítima resolva procurar uma delegacia, ela vai registrar um boletim de ocorrência. Caso ela resolva procurar um promotor de justiça, ela vai estar aí narrando os fatos que supostamente foram praticados. Por que é importante realizar o registro desses fatos? Porque a partir do momento em que a polícia toma ciência da prática desses fatos, a polícia vai então instaurar o inquérito policial para realizar as investigações referentes à prática do delito, para descobrir se de fato houve ou não a prática do crime, para daí então ter subsídios para oferecer para o Ministério Público, para que ele possa então propor a ação penal. É importante ainda ressaltar que essa lei, que é a 13.772, ela teve um impacto importantíssimo nos crimes contra a dignidade sexual. Qual foi? Antes dessa lei,
Os crimes praticados contra a dignidade sexual, eles eram de ação penal pública incondicionada e de ação penal pública condicionada à representação da vítima. Então, quando a vítima era menor de 18 anos, seria uma ação penal pública incondicionada. Quando a vítima era maior de 18 anos, estaria condicionada à representação. Após, então, a promulgação desta lei, o que aconteceu é que todos os crimes, independente da idade da vítima, da situação em que ela se encontra, passaram, então, a ser de ação penal pública incondicionada. Dessa maneira, independentemente da manifestação da vontade da vítima, o órgão ministerial vai, então, propor uma denúncia, buscando aí a condenação do acusado pela prática do delito. Algumas perguntas surgiram a respeito disso, porque a prática desse delito ela vai trazer alguns impactos para a vida pessoal da pessoa. Que impacto? Impacto psicológico, impacto emocional. De que maneira? Vamos imaginar que uma pessoa foi vítima desse delito. Aquela pessoa ela vai se sentir envergonhada. As fotos dela, referentes à sua intimidade, foram disponibilizadas nas redes sociais. Então, ao disponibilizar, ao divulgar, ao apresentar a intimidade sexual de uma pessoa, isso vai trazer um impacto imenso na vida da vítima. Inclusive, é até interessante também ressaltar que a promulgação dessa lei trouxe até uma alteração, um reflexo na Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340 de 2006. Qual seria o impacto? O impacto no sentido de alterar a lei para demonstrar agora que também nessa situação a vítima ela vai ter a tutela da lei penal no sentido de se preservar, no sentido de se trazer uma assistência psicológica, uma assistência para tentar atenuar os efeitos referentes aí à prática desse delito. Então, antes da promulgação da Lei 13.772 de 2018, a prática de um fato desse cunho, que seria então referente à divulgação ou então referente ao registro não autorizado de cenas referentes à intimidade sexual, era um fato que ia passar imune à luz do direito penal. Por que ia ficar imune? Porque esse fato não era definido como crime, ele era um fato atípico. Então era um fato que ele só ia ter reflexo no direito civil. A vítima poderia ir buscar através de uma ação de reparação, uma indenização devido ao dano moral sofrido por ela. Contudo, após a promulgação dessa lei, o que acontece é que, além do dano moral sofrido lá no direito civil, a vítima também vai poder buscar a tutela do direito penal a partir da aplicação de uma pena. Então, dessa maneira, o ato agora ele vai ter um reflexo tanto à luz do direito civil como à luz do direito penal, obedecendo aí preceitos constitucionais referentes aí à preservação da intimidade, da dignidade da pessoa humana, que estão esculpidos aí lá no nosso artigo 5º da nossa Constituição Federal. A sociedade onde vivemos se encontra em plena mutação. O mundo contemporâneo já não se assemelha com os tempos da caneta de pena. Tabus foram quebrados, a tecnologia avançou e, com o tempo, a concepção do eu também evoluiu. E o homem passou a tomar consciência da importância de sua vida privada. Porém, o que se pode imaginar quando avançamos ainda mais? A realidade é que a vida social já se transformou em vida eletrônica, onde passamos a maior parte do nosso tempo na companhia de um celular. A proteção da intimidade do homem foi conquistada por se entender a necessidade de sua vida privada, pois trata-se de um direito que deve evoluir com as novas sociedades. Logo, as sociedades que abrem mão da sua privacidade também abrem mão de sua liberdade. E diante disso, o mundo jurídico ele deve se preparar para enfrentar as mais diversas situações envolvendo conflitos diversos do que se vê hoje, tendo em vista que o próprio homem ele banalizou a sua privacidade e expôs-se ao público.